Sejam bem-vindos ao podcast Trecho do Meio. Eu sou o Alexandre Silva e esse é o nosso segundo episódio. E aí eu queria começar hoje com uma poesia do poeta amazônida Chaguinha do Biar, que diz o seguinte: o dia quase amanheceu na pequena casinha do senhor Romeu, na estrada ignorada que estava abandonada ao relento da Amazônia, que chora, chora, que lamenta, lamenta, que reclama, reclama do grande abandono da sua bela gente na estrada fantasma. O nome dessa poesia é Estrada do Romeu. A Estrada do Romeu está no livro BR-319, A Estrada da Amazônia, então, como dissemos, do Chaguinha do Biar. O nosso convidado desse segundo episódio tem uma história intrinsecamente ligada à BR-319. Já atuou na esfera municipal em cargos públicos, na esfera estadual, na esfera federal, é um engenheiro civil, professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas e vejam só, ele foi o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Amazonas. Estamos falando do senhor Orlando Holanda. Senhor Orlando Holanda, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar conosco. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E aí, como é que estão esses dias que vivemos esse suposto isolamento, ou suposto não, este isolamento rodoviário? O senhor participou da BR-319, de sua construção, desde lá dos primeiros passos, foi isso, né? Foi. O senhor trabalhou desde o planejamento? Não. Como é que Não. foi que aconteceu? Volta pra gente. Existe uma história dos transportes no Brasil que primeiro com a criação do Fundo Rodoviário Nacional, que se deu em 45. E esse fundo rodoviário, você tinha os estados e municípios tinham uma participação no fundo rodoviário, que era um imposto sobre combustíveis e lubrificantes, dividido por essa parcela do imposto que havia aos estados e municípios e pela área, tá certo? Sim. Então, esse imposto ele foi extinto pela CID, eu acho que em 88. A criação da CID, substituiu o imposto do FRN, o FRN, que é assim chamado. Então, com isso, os departamentos em todo o Brasil que viviam só com essas verbas principais dos fundos, praticamente eles tiveram as suas atividades diminuídas. E o nosso estado tinha um fundo rodoviário que é administrado inicialmente, logo na sua criação, como era a CR, Comissão Especial de Rodovias, a CERA, antiga CERA, do Amazonas, e mais tarde foi substituído pelo Departamento de Rodagem do Amazonas, como em todo o Brasil eram ligados ao Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, que eram praticamente quem fiscalizava e que dividia por todo o país com os percentuais assim da lei. O Amazonas, após a crise da borracha, viveu uma situação muito difícil. Era uma cidade no pós-guerra que já não tinha luz, não tinha água, faltava água, alimentação toda. Então, o Amazonas não era um estado praticamente inviável, né? E perdeu a sua coisa principal, que era a fonte principal de renda, que era a borracha, né? A debacle da borracha, ela ocasionou um desastre total. Nós tivemos tanto Pará como o Amazonas tiveram suas populações diminuídas em razão das migrações que foram, a população migrou para outros estados. E os permanecentes viviam em função
das parcas oportunidades, que eram recursos oriundos ainda de produtos naturais, era até peles de animais. A juta deu uma contribuição boa, mas depois foi substituída pelos plásticos, né? Sim. Então, a nossa economia, resumindo, deu uma virada com a criação da Zona Franca, em 67. Né? Eu acho que aí, 67, começou uma migração para a Amazônia, para o Amazonas, principalmente, que tem uma área limitada em relação à sua área de atuação. E nós tivemos um crescimento, nos dias de hoje, na capital até a sétima capital em relação ao produto interno bruto. Sim. Mas vive de uma economia baseada nas vantagens fiscais, nos benefícios fiscais. Ela não tem um desenvolvimento sustentável. Tá certo? Então, eu quero chegar ao seguinte, que uma das coisas principais para a estrada, para as funções que deve continuar desempenhando, é que ela é fundamental para o desenvolvimento que precisamos da Amazônia Ocidental. Nós temos uma Amazônia Oriental construída com uma parte do Centro-Oeste, e os estados de Rondônia, Acre, e os estados do Pará, e esses estados que fazem parte da Amazônia Oriental, e aí aqui no Ocidental é Rondônia, é Roraima, é Acre, é Amazonas. Então, são estados que praticamente estão só em função da Zona Franca, né? Principalmente o Amazonas. Né? A Rondônia teve um deslocamento principalmente o pessoal da agroindústria, né? Que hoje praticamente viabilizam os estados. Mas o Amazonas não tem. O Amazonas continua um estado isolado. Isolado, né? Isolado. Nós já estivemos aqui, logo no início da Zona Franca, houve uma transformação em relação à sua infraestrutura. Né? Sim, com serviço certeza. de água, energia, temos duas. Na cidade, né, praticamente, são duas usinas termoelétricas e todas essas. E tivemos mais a energia vinda de Tucuruí. Né? Esse avanço que deu a Amazônia como global para o estado do Pará, os territórios. Mas a Amazônia Ocidental, ela continua, sim, principalmente o estado do Amazonas. São estados sem desenvolvimento sustentável. Eu entendo. Agora, eu ia perguntar para o senhor chegou a trabalhar no DER, no Departamento de Estradas e Rodagens do Amazonas, naquele período da construção da estrada? O senhor estava ali nos anos 70, por exemplo, começo dos anos 70. O senhor estava trabalhando no DR? No DR, eu trabalhei, eu entrei no DR com o governo do professor Arthur Reis. Arthur Reis, certo. Em 75, eu já estava trabalhando o ano todo, trabalhando na Manaus da Taquatiara, trabalhando na Manaus Manacapuru, todas essas estradas, né? Então, voltando, o estado do Amazonas, especificamente, ele é um estado de difícil ampliação da rede rodoviária. Exato. O senhor me dizia antigamente, inclusive, sobre o planejamento, né? Porque o senhor me disse que a primeira estrada a ser rigorosamente planejada, na malha do norte especificamente, foi a BR-319. Planejada no sentido do estudo de viabilidade. Sim, do estudo de viabilidade. Mas já existia um plano rodoviário estadual. Mas, como eu digo, a Amazônia, o estado do Amazonas é um estado que não é improvável
para rodovias. É improvável você ter uma rede rodoviária como tem em Minas, como tem em Paraná, como tem em São Paulo. As rodovias, tá certo? Elas tiveram um papel importante no mundo todo. Não fosse isso, você não Sim, tinha do essa mundo briga ainda todo, pelo claro. petróleo. São Sim, fundamentais. Né? A civilização ainda não pôde se desvincular, né, do transporte, do automóvel, tá certo? Agora, haja perspectiva em relação ao combustível, né? Mas o petróleo tem um grande significado em relação a isso. Né? Então, o Amazonas, por ter uma natureza geomorfológica totalmente peculiar, não é a Amazônia, né? A América do Sul. Você vê, sim, tem uma Colômbia, Peru, é, é, Bolívia, são estados que têm projetos de integração terrestre, mas nunca foram concluídos, né? concluídos, tá certo? Então, com o projeto da Manaus Porto Velho, tá certo? Há uma ligação tanto em relação à Transamazônica como à penetração. Até num trabalho feito por General Meira Matos, que é um trabalho sobre geopolítica muito, muito bem feito. Sim. Então, que ele já dá esse esboço de um traçado de uma ligação terrestre da Amazônia. Então, a única via terrestre que já está aberta, que já foi posta em teste, já foram aplicadas soluções diferentes dos outros estados, tá certo? É a única via já consolidada, né? Tá certo? Ela teve um estudo de viabilidade. Primeiro estudo de viabilidade feito no Brasil, pelo grupo do GEIPOT, do qual participou do projeto da BR-319. O Lafayette Prado, que mais tarde saiu, foi 3 vezes diretor do DNR, e depois, quando saiu, teve uma firma particular chamada... tinham uns parceiros norte-americanos que trabalharam, era a Transcomberg, era uma pessoa muito preparada, Lafayette. E nós tivemos personagens do DR. E tivemos um diretor do DR, na época do Dr. Danilo Martelo, que era o Mauro Carijó, que foi diretor do DR da gestão deles, de Mauro Carijó, tendo por diretor o José Sérgio, que era um mineiro, trazido para Manaus pelo professor Arthur Reis, e eles foram financiados pela Sudam. Nessa época, o Sudam era o coronel João Walter, engenheiro. Eles fizeram um projeto bancando com recursos do DR, tá certo? E recursos da Sudam bancaram, isso está escrito no trabalho que fez, tá? E bancaram um estudo de viabilidade econômica e viabilidade, vamos dizer, terrestre da Manaus Porto Velho. Sim, eu entendo. Então, a Manaus Porto Velho é a única estrada viável na Amazônia Ocidental, né? É diferente da região geológica onde está a 163, que é que liga o centro-oeste ao estado do Pará. É a única estrada viável com essas dimensões, tá certo? Nós conseguimos atingir um início de outra formação geomorfológica a partir do Madeira, nessa diretriz do interflúvio do Purus. Madeira ela foi projetada, mas é uma região de terras baixas, de terras inundáveis. Havia uma restrição do DNR, porque o DNR, na década desde o seu início, eles tinham muitos técnicos bem preparados. Figura como Resp Bittencourt, que foi diretor do DNR, foi ministro. E
havia um estudo com influência, inclusive, dos norte-americanos, que foram das primeiras estradas, dos primeiros equipamentos, dos primeiros moto-scraper em usinas de asfalto. Naquela época, na década de 70, já havia esse equipamento. Então, esse pessoal, que é técnico do DNR, foram responsáveis também pela expansão da rodoviária no Brasil. E a nós, a partir da abertura que já se deu do governo Juscelino, e foi praticamente a primeira via a ser em direção à região amazônica, né? A Amazônia Oriental, principalmente. Posteriormente vieram a 364, a BR-20, a Acre também, e a Manaus-Porto Velho fazia parte desse contexto todo, né? Posteriormente, em 70, já veio a Transamazônica, tá certo? Mas a Transamazônica, se for o traçado, ela corta uma região mais alta, uma região geomorfológica diferente desta aqui. Então, você tem nesse vazio todo que vai aqui do Solimões até a fronteira com o Peru, com a Colômbia, são terras baixas e inundáveis. Entendi. O senhor citou mais que um nome do meio militar. O senhor se recorda que na década de 60 existia um lema, né, dos governos militares, que é integrar para não entregar. E isso é uma preocupação geopolítica muito clara. À época, o senhor acha que realmente existia a necessidade da integração por conta de uma preocupação com a geopolítica? Olha, essa preocupação existe desde a época do Barão do Rio Branco, né? Eu acho que sim. Você tem que tirar o mérito do Barão do Rio Branco, porque ele teve problemas com o Acre, problemas com o Amapá, né? Ele habilmente foram entendendo essas áreas. Só que essas áreas são as mais isoladas do planeta, né? Tá certo? A Amazônia até hoje, como existe a Sibéria, existe a Amazônia aí, dessa toda, né? Então, a Amazônia peruana, a Amazônia equatoriana, a Amazônia colombiana, sim, e a boliviana são partes não integradas, né? São vazios. Vazios. Então, com isso, quer dizer, a minha colocação é que nós devemos ser prioridade para o governo federal, manter prioridade geopolítica. Exato. Tá certo? O problema das terras raras, por exemplo, se conhece desde a década de 60. Quando se criou o novo município de Presidente Figueiredo, né? As nossas minérios estão todos na fronteira. Quando separa, já vem madeira, já tem ouro, mas a parte de minérios, elas estão concentradas na nossa região norte. Nós somos a região mais abandonada que existe nessa fronteira norte. Sim. Então nós, o que eu falo, que nós não temos força para fazer o desenvolvimento, se não for um programa da nação. Entendi. Se nós temos mesmo quando a gente vai pelas hidrovias, nós temos estudos feitos, isso em 82, 83, com o pessoal do IPT de São Paulo. E fizemos das macrobacias, microbacias. Pelo menos um estudo preliminar, mas foi feito. Então, você tem madeira, difícil navegação. Você tem purus, difícil navegação. Japurá, todos os nossos municípios do lado direito do Amazonas são regiões isoladas. Você conhece alguma grande cidade de Tabatinga, tá certo? Nós podemos comparar o nosso desenvolvimento da nossa área toda. Não podemos comparar nem com o Mato Grosso do Sul, nem Mato Grosso do Norte. Você vê que naquela área toda foram criados 3 estados: Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Lá. E você tem terras melhores para agricultura, centenas de terras melhores no Paraná,
norte do Paraná. Quer dizer, Londrina, Maringá, cidades que se desenvolveram na década de 50. Tá certo? Hoje são grandes cidades, tinham universidades. Mato Grosso do Sul também. Lá, naquela época de 84, 85, foi mais tarde criado o Estado, mas se desenvolveu. Então, essas áreas vêm elas sendo dinamizadas. Né? Quem pensava que nós fôssemos, que chegássemos a um estágio de desenvolvimento da agricultura no passado, quando ainda havia os movimentos dos camponeses, aquela coisa de reforma agrária, hoje é diferente, você tem uma agricultura mecanizada, altamente capitalizada. Sim. Tá? Então, essas diferenças de desenvolvimento, diferença de região, da natureza geomorfológica, é que nós não vamos superar somente com os governos estaduais. Tem que ser uma bandeira nacional. Uma bandeira nacional. Nós não temos. Pitinga, quantos anos faz que Pitinga foi descoberto? Faz bastante tempo. Pitinga tem, naquela região, tem terra árida, tem bauxita. E a bauxita que nós tiramos da parte da fronteira aí do Amazonas com o Pará, nós estamos com 80 anos de implantação daquela empresa canadense, tá certo? Quais os benefícios feitos pela essa exploração, da exportação da bauxita? Não sei se estava chegando ela é importante para o alumínio, né? Então nós temos recursos para estaduais só com uma economia baseada em benefícios fiscais que vai gerar recursos suficientes para investir nessas áreas de mineração, que são áreas com demorada viabilidade, a não ser de exportar a matéria bruta. Entendido. Sobre a preocupação ecológica da reativação, da repavimentação total da BR-319. O senhor falou agora há pouco sobre a geomorfologia, uma geomorfologia diferenciada. Nós estamos numa área de uma complexidade hídrica muito presente. O senhor acha que a preocupação dos ambientalistas é justificada? Nós não estamos dizendo que não é correto se preocupar com o meio ambiente, é um dos pilares do desenvolvimento sustentável, mas o senhor acha que algumas predições de que a região seria desmatada, se transformaria em campos de cultura, de extensão da agricultura, o senhor acha que isso seria possível ao longo da 319? Olha, ninguém, diferença de qualquer ideológica, é favorável à queimada de florestas. Exato, ninguém é favorável, tá certo, né? Ninguém é favorável a isso. Tá? Agora, você exagera quando você acha que nós, com as nossas medidas pequenas, o mundo é o mundo, né? Você vai salvar o planeta, aquela coisa toda, vamos salvar os caras não conseguem parar nenhuma guerra. Tem esse detalhe. Quantas pessoas... O mundo acaba para as pessoas no momento em que elas morrem assassinadas, morrem por falta de comida, né? Por falta de água. Né? Com a violência. A violência, né? Tá certo? Ninguém é favorável à violência. Claro. Né? Todas as pessoas querem ter poder se sustentar, criar seus filhos, educar seus filhos, tornar pessoas vencedoras. Nós não gostamos de ser perdedores. Claro. Nós não podemos ser uma civilização perdedora. Sim. Certo? Então o radicalismo nos leva a isso, né? De, olha, então vão queimar. Nós não por essas condições geomorfológicas é impossível você viver de ocupar uma grande área que não dá. É improvável para isso. Está vendo aí o Purus? Quantas cidades você conhece no Purus que são grandes, que se desenvolveram? Nenhuma. Tá certo? Quantas cidades no Japurá? Quantas cidades no Madeira? Madeira. Então, esses estudos que nós referimos ao DR, eles têm que ser reformulados hoje. Tá certo? Se nós não tivermos
Se o fundo rodoviário é que dava o gás suficiente para nós investirmos em projetos, investirmos em planos, hoje você tem uma dificuldade, tá certo? O Estado vai ter recurso para manter um órgão com equipamentos permanentes, com estabelecimento de zonas de manutenção. Então, as estradas são difíceis na Amazônia porque são difíceis de serem conservadas. As estradas todas têm que ser pavimentadas. Nós temos esse exemplo nessa região amazônica, tem um exemplo do Macapá, tem uma estrada que começou, eu acho que antes da Manaus-Porto Velho, até hoje não foi concluída, que liga Macapá com a fronteira lá, com a fronteira da Guiana Francesa. Tá? Então, e temos a Transamazônica que não está asfaltada. Então, todas as estradas do inverno, ela sofre, como sofreu Belém-Brasília. Belém-Brasília foi feita em 58 e pavimentada em 72, porque, na ocasião da feitura da Belém-Brasília, foram retificados. E é outra região geológica. Você tem uma que a gente chama pissarra, uma laterita, que serve de revestimento. Tá certo? Não é uma rocha, mas serve são fragmentos de rochoso, mas serve de revestimento primário. Mas as estradas na Amazônia todas têm que ser asfaltadas. Tem que ser asfaltadas, no mínimo asfaltadas. Sobre chuvas, né, o senhor falou agora. Nós temos, na atual situação da estrada, nós temos, vamos arredondar, 6 meses de condições de rodagem, e mesmo assim com chuvas esparsas ali que complicam o meio de campo, e 6 meses ali de uma dificuldade bastante acentuada. O senhor estava me falando que quando a BR ia ser inaugurada, seria em 1975, né? É 75. E se rompeu um bueiro, né? A região é tão plana que o movimento de terraplanagem que normalmente nas estradas da Amazônia, na região ondulada, mais de 100 mil metros cúbicos por quilômetro, na Manaus-Porto Velho, foi 15 mil metros cúbicos de volume de terra por quilômetro. A rampa máxima que você sai do Careiro, não tem rampa de 5%, tudo rampa terra. É uma terra fundamentalmente plana. Então, o problema da estrada não é só abri-la ou pavimentar. O problema da estrada, além da retomada do dano, ela tem que ser reformulada no seu projeto em relação ao pavimento. Já estão fazendo, o DENIT atualmente está fazendo, importando pedras de Porto Velho. Nós temos jazida de pedra aqui no Rio Negro, mas o transporte também por balsa. Estão levando por balsa nos rios, no Matupiri, no rios do Tupana, balsas com pedra para trabalhar durante o verão. É isso. Quando no inverno estão cheios os rios, então você pode transportar areia, transportar brita, transportar, mas no verão você não tem como, você pode transportar a brita de Porto Velho, transportar a brita daqui do 120, 130 via a travessia do Careiro. É uma via de conservação custosa. Não é só abrir. Sim. Abre, tem aquela ilusão, olha, vai ser uma via. Na época na pandemia, deu mais de 500 carros por dia. Por dia, né? A demanda. Então, já foi provado no estudo de viabilidade que era uma estrada possível, tá certo? Viabilidade, quais eram os trechos, pontos críticos que até hoje são pontos críticos. Não é o trecho do meio. O trecho do meio você já está na divisão do interflúvio do Purus de Madeira. Tem rio com tipo Jutaí, que numa época ele corre para o Madeira, outra época corre na sua divisão. Veja só a complexidade. Então, é uma região plana, sem formação de cascata. Então, um elemento de manutenção vem de fora. Sim. Tá certo? Então, as pontes todas têm que ser em concreto. Os trechos de manutenção que merece maior cuidado é o trecho do Careiro, são de 100 quilômetros,
que praticamente é produto. Quando sai do Careto até Castanha é uma ilha. São 100 quilômetros de aterro elevados, você, com plataformas que devem ser alargadas, tá, ok? Não é só... Não. Eu acho fundamental a participação, inclusive, né? E uma das coisas que devia ser incentivada pela universidade, pelo governo do Estado, pelo governo federal, essa manutenção ela ser feita conjunta pelo Estado. A nossa rede rodoviária não é tão intensa, né? Tá certo? Então, nós já temos esses 20 mil quilômetros de rio, que são difíceis até de você fazer portinhos. Sim. Tá certo? Então, você tem uma região onde você tem a melhor desenvolvimento rodoviário, é na região sul do Amazonas. Vai partir desse eixo que foi pela 319. Como é que você vai ligar o Purus? Como é que você vai ligar o Boca do Acre? É outra coisa que nós temos de discutir o desenvolvimento. O desenvolvimento é discutido alguma vez com a população, não por petulância, não, entendeu? Mas com humildade possível. É discutido qual é a sua prioridade. Sim. Tá certo? Então, é envolvido no dia a dia, olha, pode ser que a gente vive num mundo à parte. Tá certo? Então, nós queremos o quê? Porque, além da estrada, nós somos pessoas que têm pertencimento. Nós queremos ser iguais ao resto do país. Tá certo? Nós queremos ter um transporte barato, que você por aqui possa visitar essa integração com a América do Sul. Nós não nascemos para ser escravizados por ninguém. Exato. O senhor vê, coincidentemente, agora há pouco eu estava falando com uma empresa que eu fiz uma compra lá do Sudeste e eu precisava de um prazo específico para que chegasse o material e a moça estava falando para mim que ia dar tempo porque um Sedex em 4 dias chegava. Eu falei, não, nós estamos no Amazonas, o prazo do Sedex aqui é diferente. Então, isso... Você colocar, o pessoal, eu tiro isso, às vezes converso com meus filhos, aí eles estão desligados, estão voltados para outros problemas, universidades. Qual é o problema da universidade? O problema da universidade, eu acho que não é, vamos botar culpa em governo, não tem, sim. É que nós temos universidades iguais às outras no Brasil, tá certo? Nós fizemos um mesmo padrão, tem reitor, tem mais não sei o quê. Aí você não tem laboratório específico, tá certo? O que nós podemos fazer em relação às vias? Qual vai ser o revestimento? Entendeu? Como isso? O que nós temos de produtos naturais que nós podemos? Nós temos que mudar a concepção. Certo? Amazônia, na cidade, nós temos mais de 3 mil quilômetros de vias pavimentadas. Você vê qual é a maior demanda das pessoas que vão. Pode ter o estilo de habitação que ele quiser, mas ele quer ter sua rua asfaltada, quer poder passar 6 meses, né? Quer Sim. ter sua drenagem. Então, nós avançamos com relação à cidade. O crescimento de Manaus. Uma das coisas que me impressiona é o seguinte, me reforça a minha convicção. Se você aumenta de população, você aumenta as demandas. Certamente. Aumenta a cidade. Você parte de uma cidade de 200 mil habitantes, 167 mil, 300, quando no início da Zona Franca tinha um pouco mais de 200 mil. Então, hoje, uma cidade com 2 milhões, mais de 2 milhões, deve chegar a 3 milhões, provavelmente, para 2030. E as ruas são as mesmas. Certo? Você hoje tem uma frota de veículos, acho que superior a Belém do Pará. Certamente. Então, o traçado que nós temos da cidade é um traçado feito pelo Eduardo Ribeiro no início do século passado. Você vê ruas largas. O traçado da Cachoeirinha, aqui do bairro da Cachoeirinha, são ruas largas. Essas ruas largas possibilitou que a gente duplicasse as vias ali na antiga Valpés, Silves também, que
a Silves é a que vem lá por fora, essa aqui era a Tefé, então, e isso, nós estamos com esse mesmo traçado. Sim. Não é por falta de técnicos, não foi. Eu acho que não, essa época com 64, né? O pessoal às vezes diz, o governo militar. Não existe governo só de militar. O governo tem participação de militares, mas todos os governos têm participação civis. Sim. Se nós vamos para um regime, claro, vai ter o apoio dos civis, senão a gente não. Ninguém faz. Nem o governo só da Marinha, só da Aeronáutica, só da. Tem que ter um governo da sociedade toda. Né? Então, nesse aspecto, o que a pessoa gosta, talvez, outros gostam de autocratas, essa coisa que é diferente da democracia, né? Mas eles gostam de governos que realizem, né? Que sejam, nem toda, quando eu falo da universidade, a universidade tem que ser centro de pesquisa, centro de estudos. Nós no Amazonas deveríamos ter gente especialista em solos moles, principalmente, como fazer novos asfaltos, como fazer os tipos de pavimentação, tipo de drenagem. Não? Então, os governos, vários governos municipais, avançaram nisso, tá certo? Mas a população dobrou. Sim. Para a questão interna urbana, houve avanço, e não houve avanço, então, para as possibilidades rodoviárias da extensão da BR-319, nesse sentido? A BR-319 é um problema equacionado. Problema político, ideológico, que ele deve estar passando por. E falta também, nós não somos uma bancada significativa, né? Você tem poucos, né? Você tem uma bancada da bala, bancada do agropecuário, várias bancadas, sim, né? Cada uma puxando. Então, faz a divisão do orçamento para nós termos a desenvolvimento. É preciso investir. Certo. É preciso investir. Sim. Investir com recursos. Mas você aumenta as despesas de custeio também com o crescimento da máquina estadual, da máquina federal, estadual, municipal, você vai aumentando, não sobra para investimento. O senhor acha que se a BR-319 se concretizar totalmente operacionalizada, nós teríamos a possibilidade de superar esse padrão de desenvolvimento que acabou ficando restrito ao distrito industrial? O senhor acha que novas inclinações poderiam surgir? A coisa é mais complicada. Uma parte que eu tenho estudado, e que não é novidade, não é novidade para vocês da universidade, é que nós devemos ter, mantendo o meu processo político, nós deveremos ter, isso vai acontecer, devemos ter novas territorialidade. Sim. É certo? Por quê? Porque você tem quais são as coisas que impulsionam o desenvolvimento? Quer dizer, são a qualidade das terras e como é que você vai comprar comida se você está com uma população de 2.200.000 habitantes e 80% da tal comida é importada de outros estados. Né? Então, você tem terras, tem madeira, tu não explora madeira porque tu vai preservar a madeira, você tem reserva indígenas porque a parte da gente... Então, a porção de impasses que devem ser resolvidos em conjunto, com harmonização. Ninguém quer matar os índios, ninguém quer... Tá certo? Então, tá. Sim. Agora, como é que nós vamos conciliar todas essas coisas? Né? Aí você está explorando bauxita, tem as terras indígenas, vai querer fazer outra hidrelétrica lá, vai inundar. As coisas, então, esses impasses que têm que ser resolvidos. E aí com uma força nacional. Uma força nacional. Como eu falo, você tem nióbio, terceira mina, lá na cabeça do cachorro, na fronteira com a Venezuela. Aí esse material só pode ser transportado via hidroviária ou via ferroviária, né? Então, lá isolado. Então, há quantos anos faz que isso já existe, né?
Faz bastante tempo. O que você tem de Pitinga? Qual foi a renda ainda dos que exploram Pitinga que baixou o custo de vida em Manaus, ou que produziu os alimentos mais baratos? Então, essas coisas todas. Tem tanta riqueza, mas riqueza para beneficiar quem? Sim. O senhor acha que a ausência, porque a gente percebe uma ausência do Estado ao longo da BR-319, saúde, educação, segurança e outras coisas. O senhor acha que essa ausência do Estado é intencional, é planejada? Olha, eu acho que o governo, quer dizer, quando você tinha uma verba específica para empregar em rodovias, então essa verba você não, você hoje tem tão significativa, mas deve ter que deu para financiar uma parte da ponte aí sobre o Rio Negro, que é uma obra boa. Então você tem que ter jeito, ter governanças que possam, porque a mata por si só não é um problema, mas se ela for beneficiada para alguma coisa, não te gera riqueza nenhuma, né? Então, como você vai aproveitar essa ligação, principalmente em transporte, que são região integrada, você tem que integrar Roraima, integrar bem. Rondônia ou Acre são regiões com as mesmas características, talvez diferenças em uma parte morfológica, mas que vivem num centro aqui, que é um centro que já está consolidado, Manaus, coisa. Então você tem que ter outra forma de governança. Quando eu falo terrestre, um estado como um município como Boca do Acre, Pauini, Eurinepé, estão mais Tapauá não, aquela lá no Purus, na estrada do Purus, você tem aquela estrada que já abre o Maitá, Apuí, Manicoré. Essa região do Madeira é uma região muito prioritária em relação à população que já tem, que se for somar a população de Madeira Purus com a de Manaus, é 50% da população. Não existe miséria onde não existe ser humano trabalhando, aquela coisa toda. Existe miséria onde tem mais população, onde ela gera mais demanda de policiamento, de escola, de uma série de coisas. Então os governadores e os prefeitos ficam pressionados para satisfazer essas demandas que estão, não uma demanda que vale projetar o futuro, para projetar uma sociedade melhor no futuro. A gente comentou, inclusive, com o André, da Associação dos Defensores da BR-319, dos Amigos e Defensores, sobre essas distâncias dos núcleos centrais, né, das sedes dos municípios, que tem ali a BR-319 como divisor, como limite, né? Então, a BR-319, o seu traçado, ele marca a divisão, os limites dos municípios, mas ele fica, ao mesmo tempo, numa região bem mais longe dessa sede municipal. É lógico que a governança municipal se concentra mais na sede do município, onde junta os equipamentos ali de governança, né? Mas existe uma possibilidade, mesmo que longínqua, de que a estrada sendo totalmente operacionalizada, os municípios corram para a margem da estrada? Não, isso é o que depende do ser humano, o que pode ser as antrópicas, nós é que somos o problema, nós criamos o problema. Você vê essas coisas tipo de países todos, né? Se aplicam, são guerras seculares, né? Então nós devemos, eu acho que essa coisa, você pode fazer, olha, o Maitá tem tudo para ser um polo de convergência, de pegar ali, tem que ser asfaltado até aquele trecho da Transamazônica, toda a Transamazônica, vai até Apuí, tem Novo Aripuanã. O Rio Madeira não é tão fácil de você botar navegação permanente no Madeira. Duvido. O Madeira chegou ao ponto de ter 75 centímetros, mas na época da Che, quando transporta, você tem capacidade por balsas de transportar 18 mil toneladas, coisas que não
Então, a navegação do rio é uma prioridade nossa. O rio é importante para a vida, né, das pessoas. Sabe quantos séculos? Então, isso é o mais importante. Nós melhorarmos a governança do Estado. Governança que eu digo não é como as regiões que podem ser polarizadas. Tá certo? Então, você ali tem Boca do Acre, Lábrea, Beruri, Itapuã. Todos esses municípios podem ser beneficiados pela estrada. Nós fabricamos bicicletas, motocicletas, toda aqui. Né? Nós estamos até exportando. E alguma ciclovia terminada aqui na cidade? Tem um quadriciclo, uma coisa? Tá? Então, como é que vai ficar essa... como é que você vai fazer uma nova expansão na cidade? Entendeu? Das cidades. Quantas morrem por acidente? Para esses caras que morrem diário, o mundo acabou. Sim. E nós, com a nossa competência de nós podermos produzir alimentos, produzir com que as pessoas se desloquem, que a cidade seja melhor, que seus filhos estudem, que se formem e tenham emprego. Entendeu? Então, isso é uma coisa que não é padronizada, é uma coisa que o mundo todo persegue isso, que ele tem o direito de viver mais tempo. Certo. A governança, só para esclarecer, a gente está falando de governança em nível municipal, estadual e federal. Né? E aí também existe o papel das organizações de sociedade civil, que podem ajudar na governança também, desde que sejam criadas com esse fim de dar essa atenção à relação da estrada com a inclusão social, né? Porque, assim, o que nos parece, a gente sempre comenta isso, é que do tripé do desenvolvimento sustentável, que é econômico, né, o social e o ecológico, nos parece que o pilar social está sendo negligenciado. Ele tem menos volume, ele tem menos força do que os outros dois pilares. Então a gente observa que tem uma contenda muito bem colocada entre desenvolvimento e ecologia, mas não aparece as necessidades sociais por si, as benesses sociais. Isso aí é mais complicado. Quem dera que no mundo todo sempre lutou por isso, né? Das benesses, né? De você aprofundar desigualdades, né? Tá certo? Aprofundar como é que se diz? Saber que todo mundo tem, o ser humano tem os seus objetivos, né? Por certo. E como é que você vai procurar facilitar para que a vida seja, né? Sim, é porque essas questões, como a gente estava falando, questões de educação, questões de saúde, questões de segurança, todas elas seriam, pelo menos numa primeira análise, que já não é mais a primeira, né? Mas enfim, elas seriam possibilitadas, elas seriam melhoradas, né? Se viabilizaria melhor com a estrada. A gente tem a impressão, lendo determinadas notícias, de que os atos ilícitos, eles não são barrados pela suposta falta da estrada. Então não tem infraestrutura, mas isso não barra o ilícito. Só que uma ambulância não chega na porta de uma casa para prestar um socorro a um filho de um morador. Essa coisa toda, eu acho que para mim, eu fico muito preocupado com a não participação mais fundamental nas universidades. Nós temos uma universidade aí, o campus universitário é um dos melhores do Brasil em termos de conservação, em termos dos prédios. Mas aí você não tem laboratórios, não paga salários melhores para os professores, para os pesquisadores, você não está certo. Então aí muitos formam não tem emprego, entendeu? Certo. Podiam ser tanto na área do município, em todas as áreas aí. E isso aí é um problema que você não incentiva pesquisadores. Você tem o que nós podemos fazer, tipo de pavimentos ou de rede. Se a nossa reivindicação tem
6 meses de chuva, 6 de verão, ou até mais, porque mesmo no verão só dá alguns. Quais são as providências que você toma em relação nas cidades maiores do transporte coletivo, em relação aos projetos das nossas vias, tá certo? Então a gente não aprimorou isso. Eu acho que o centro para isso é a universidade. Entendeu? A universidade é você preparar as pessoas, tá certo? Dar a oportunidade. Não precisamos de tantos prédios bonitos, nós precisamos de conteúdos, de mais pesquisadores, mais laboratórios. Nós só pudemos modificar o projeto da BR-39, isso é que teve a nossa participação, porque o projeto da BR não previa pavimentação, não previa ser uma estrada de terra como as outras, como foi feito ali em Brasília, só que nós temos uma conformação geomorfológica diferente. O pessoal já se conscientizou de que a única via terrestre com essa extensão que é possível atravessar o Amazonas e que tem sentido é essa daí. Somente a BR-319. Vem da perto de Manaus. Mas nós não cuidamos dos espaços. Você vê o porto daqui de Travessia, com Paus, e tem a mesma conformação do porto que nós fizemos em 73, que era uma rampa, ela só está coberta. Mas do porto de lá é um porto incipiente, o pessoal adora não deixar calçado. Isso está na nossa responsabilidade. Certo. Entendeu? É, plausível. E para melhorar. Então, para isso, a estrada tem que concluir, o pessoal tem que concluir todas as pontes, faltam umas 50 pontes ainda de madeira, de substituir essas pontes de madeira. As pontes são essenciais. Então, você troca uma região é difícil manutenção. Você pavimentar, você faz em 2, 3, 4 anos. Agora, você consolidar a manutenção da estrada. Quais são os planos com relação à manutenção de quantos e quantos quilômetros vão ter pontos de apoio para preservação da floresta, preservação das invasões, esses postos com... Isso não precisa... Nós não temos corpo de bombeiros, corpo de... Quais são os centros que você pode usar como pontos de apoio para essas manutenções, né? Porque a gente não termina a Humaitá-Labra, precisando de uma ponte, a ponte lá, o pessoal está... Então, o Humaitá-Labra, que são poucos quilômetros, mas é uma região fundamental do Madeira, tá certo? Do Madeira não, do Purus, né, para você ligar. É importante você pavimentar até Apuí para lá, mas aí se essa briga... Tá certo? Se nós não sabemos conservar o mundo, como nós temos que conservar isso aí a nós mesmos, como é que vamos salvar o mundo? Sim. Eu ia perguntar para o senhor, a BR-319 se justifica? A presença, a operacionalidade completa, o seu reasfaltamento completo se justifica? O senhor acha que ela é necessária? Olha, e se justifica? Eu vou te dar uma cópia do estudo de viabilidade que foi feito em 67. Eu tenho isso no pendrive, então eu vou te dar uma cópia para você dar uma lida, o que gera. Hoje já tem novos tipos de avaliações. Então, o que nós tínhamos naquela época? Como o EIA-RIMA já veio para a década no século passado, já para aquele período de 70 até 2000, você foi que incutiu nos processos licitatórios o estudo do EIA-RIMA. Então, uma estrada que teve viabilidade, que foi aberta, depassada 20 anos, aí tu vai introduzir um novo estudo de EIA-RIMA. Foi feito pela universidade. Foi feito pela universidade. Um estudo bem feito. Tá certo? Aí você, olha, só vai, você vai revogar a construção da Rio São Paulo ou da Curitiba Paraná. Tu vai revogar, vai dizer, olha, agora não faltou EIA-RIMA, faltou isso. Entendeu? Essas coisas não são mais, por entanto, você faz crescer os ilícitos penais, né?
Sim. Olha, a nossa prioridade é ter outro ministério disso, de conta, então, do crime, aquela coisa toda, né? Então, aí, e você vê as brigas, quantas pessoas não morrem assassinadas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, a coisa toda. Sim, muito. Aí, daí, então, nós temos que cuidar dessas partes todas. Nós temos que ter uma sociedade viável. E para a sociedade viável, depende das nossas escolhas. Nós escolhemos os nossos dirigentes, né? Seja eles quais forem. Mas o problema é se nós não tiramos uma sociedade antagônica, né? Você vê aí a parte de quantas pessoas morrem em Manaus. Manaus está entre as 17ª cidades mais violentas do Brasil do mundo. E do mundo, né? É? Então, como é que não dá isso? Então, a gente trabalha para ter uma sociedade melhor. Certo. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, que nós estamos chegando no limite do nosso tempo. Desculpa, não, que é isso. Por favor. O que o senhor fala aqui é importantíssimo para a gente. Mas, e a gente teria muito o que conversar ainda, e vamos conversar. Mas eu vou colocar como última questão para o senhor a seguinte: se o senhor tivesse o poder de decidir a partir de determinadas decisões, enfim, redundei aqui, o que o senhor decidiria sobre a BR-319? Se o senhor pudesse escolher um problema que deve ser imediatamente resolvido para que esse imbróglio chegue ao fim. Primeiro, que esse pessoal tem força. Nós temos governo, temos prefeitos, precisa ter apoio do governo federal. O próprio DENIT já tem, mas o DENIT ele é um órgão federal, ele trabalha, os orçamentos federais eles são amarrados, né? Entendeu? Sim. E você precisa trabalhar em conjunto com o governo federal. O governo federal tem que ter essa humildade de chegar junto com a universidade. Você vê a universidade foi feita lá para Iranduba, está abandonado, os prédios, não sei quantos anos. Faz bastante tempo. Você tem uma ponte que é a quinta ou a sexta ponte de maior pão que tem no Brasil, que é um atributo. Aqui só foi fluviável porque nós tivemos a estrada, né? Naquela época, né? Aí deu tanta demanda que foi viável. Mas você tem a região de Iranduba, a região são afloramentos de terras, nossos afloramentos geológicos são terras estáveis, né? Diferente das bases. Lá no outro lado é onde está o petróleo, o gás, né? Você tem terras inundáveis, né? Então a BR-319 é a única via terrestre capaz de nos ligar, né? Isso que não vai nos dar uma possibilidade de você fazer o desenvolvimento para a zona, para o sul, integrar o Acre, Rondônia, tudo fazendo parte não só com o continente, né? Você tem dificuldade de governança nesses municípios todos que estão, principalmente na Caixa, que não tem possibilidade de ligação, só de ligação. Não que as hidrovias, nós temos hidrovias, mas todas com restrições durante a seca. Sim. Né? Então, isso eu acho que a BR-19 é um elemento fundamental para essa interligação, essa geomorfológica, integração. Você não vai desprezar uma região, que quanta parte da nação, quantos países são. Né? Então, nós temos que ter essa integração sul-americana através com a Bolívia, com a Venezuela. Com a Venezuela você já faz, sai pela BR-19, você já interliga com toda essa parte do da transoceânica, do Pacífico e todo. Porque esse é um grande papel das rodovias. Elas favorecem o transporte da porta a porta. O trem não transporta de porta a porta. Sim, entendido. E precisamos também ver o que nós vamos fazer com essas. A minha proposta é de que faça caminhos carroçáveis nas estradas de barro, caminho com menos desmatamento, tá certo, para você usar
intensificar o quadriciclo, transporte um pouco, tá certo? Entendido. Então, o caminho, você tem uma Nicoré já aberta, mas vocês estão precisando de uma ponte lá, os caminhos, mas essa coisa, se a gente não tem capacidade de gerenciar um não desmatamento da área, como é que nós vamos Sim, é verdade. Governança. É. Doutor Orlando Holanda, foi uma satisfação conhecer o senhor pessoalmente, já tinha ouvido falar muito do senhor, já tinha lido reportagens a seu respeito e estamos honrados com essa oportunidade de tê-lo entrevistado aqui. E esperamos que o senhor contribua ainda muito mais com a questão das discussões aí da BR-319. Então isso. Nós não temos saída. Ou nós preparamos pessoal, e a universidade onde vocês estão, a universidade é uma coisa muito séria. Certo? Quando eu te falo que se nós não tivéssemos estado os técnicos aqui no governo ainda de 61, 62, que era Plínio Coelho, que ele trouxe os primeiros pavimentos da Manaus Taquatiara até o Rio Preto, foi ele que fez. E já introduzindo o asfalto usinado com a utilização de areia, nós não tínhamos resolvido o problema da BR. Naquela época nós tínhamos um laboratório, tínhamos engenheiros que tinham trabalhado. Os engenheiros que trabalharam no projeto eram pessoas muito preparadas. Sim. Muito preparadas. Então essas coisas nós temos que ter. Isso é que eu procuro divulgar, entendeu? Sim. Tá certo? Então, com isso, nós trabalhamos na cidade. Tem trabalhos bons feitos em Manaus com relação à expansão. Tem todos os estudos dos igarapés feitos por uma firma de consultoria, com Cremate, que fez os estudos do Mindu, estudo da Avenida Brasil, estudo todos. E o programa Prosamin é um programa bom, entendeu? Tem tanto que esse igarapé deve. Então tem transformação. Agora, o que nós não fizemos? Nós tivemos a oportunidade de fazer um porto melhor. Tá? Os portos são difíceis, você fazer Porto Taquatiara, Porto Numbadeira, Porto qualquer dele, Porto Manacapuru, Desbarranca. Então nós temos que... De onde saíram os profissionais? Tem os nossos colegas lá de São Paulo, que estão todos do IPT, todos à disposição para trabalhar. Sim, para contribuir com isso. Contribuir essa coisa. Isso é falta. Achar que nós vamos fazer milagre. Sim. Tá certo? Sem projeto. Precisamos de uma humildade a mais. Humildade, né? É isso. Infelizmente, né? Mas não, agora, então você vê as plataformas que tem para política mesmo. Nós temos que ir. Como é que nós vamos produzir mais alimentação? Né? Sim. Porque nós somos a terra da madeira, mas nós acabamos com as serrarias, acabamos tudo uma vez. Nós não temos mais plantação, nós não estamos preparados para fazer um MDF, uma coisa toda, né? Tá Sim, certo, né? É verdade. Mas é isso então. Gente, esse foi o episódio número 2, então, do nosso podcast Trecho do Meio. E nós nos vemos aí na próxima oportunidade, quando teremos outros convidados, tá ok? Fica com a gente então, até mais.